Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco, nessa manhã de terça-feira, dia 9 de fevereiro. Bom dia a todos, aqui é o Padre Renan, é uma alegria estar de novo com vocês nesse início de semana para gravar mais um episódio do nosso podcast Católico Você Sabia? Semana passada a gente teve nossa visita canônica, que é um período de mais ou menos de uma semana, uns dias, em que o nosso superior no território de toda a nossa província, nós chamamos de território daqui do Brasil, ele faz uma visita à comunidade e vê individualmente como comunidade como estamos indo, melhorias tanto na vida espiritual, na vida comunitária, na missão, no apostolado que realizamos. Então foi uma semaninha bem tranquila, né? Eu preferi também não marcar muitas atividades para poder estar mais em casa, poder estar participando das atividades comunitárias também, junto ao padre. E foi então uma semana que podemos conversar, ter reuniões como comunidade. Foi uma semana bem tranquila. Já no final de semana, pois claro, já tem as missas. No sábado estive celebrando lá em São José dos Pinhais. O domingo já foi mais tranquilo em termos de missas, porque já celebrei domingo, que é muito raro, já fazia muitos finais de semana que eu não celebrava missa de domingo privada, então celebrei depois no final da tarde, antes do jantar, celebrei a missa, mas estive confessando durante uma bonita celebração que tivemos lá na paróquia São Grato, que sempre, voltamos esse domingo, né, a celebrar a missa das 11 horas lá. É uma paróquia que nós ajudamos com esse horário de missa, e aí convidamos algumas famílias, amigos, os membros do movimento Regnum Christi, que tiveram lá também para celebrar os 25 anos de consagração da Bianca de Matos, uma consagrada do movimento Regnum Christi, que esteve celebrando, e foi também, aí o nosso superior, Padre Cleomar, nosso superior do território, celebrou a missa, foi uma missa bem emotiva, celebraram outros padres, eu estive confessando. Tinha bastante gente para confessar, imagino que tinha também gente que já fazia algum tempinho que não confessava, então preferi ficar confessando, preferi não celebrar. Mas foi um final de semana em si, mais tranquilo para mim. O Padre Renan, também acredito que foi mais de estabilizando, voltando a casa, um bom filho, a casa torna. Então, como foi aí, Padre Renan, sua semana? Então, foi uma semana de recomeço, com a graça de Deus, terminamos o curso introdutório no seminário. Agradecemos muito a Deus porque num ano de pandemia que não pudemos fazer muitos encontros no seminário, tivemos a graça, né, Deus tocou o coração de 7 jovens que vieram fazer, adolescentes, né, vieram fazer a sua experiência vocacional. Desses 7, 6 deles ingressaram ao nosso seminário menor aqui em Curitiba e já começaram as aulas, já estão em aulas. Então eu agora, que acompanhei eles durante esse mês, agora já estou de férias. Freedom, férias mais ou menos, porque já volto a trabalhar de fato no que eu faço durante o ano, normalmente, que é a pastoral vocacional, né? Então, hoje mesmo já estou terminando aqui de gravar esse episódio, eu estou indo para Piem City, grande Piem, para poder me apresentar ali para algumas famílias. Vou ver se ainda consigo falar com o pároco, né? Depois de Piem mesmo, já na noite desço para Joinville, ali pela Serra, e recomeço esse trabalho de evangelização, de direções espirituais, de atendimento de famílias. Já tenho aí a semana cheia, porque na sexta-feira volto. Então, essa semana eu conto para vocês na próxima semana como foi, não vou adiantar. O que eu fiz essa semana realmente foi isso, concluir, com a graça de Deus, esse curso introdutório. Pude correr atrás de toda a questão prática de uniformes, de preparação da aliança com Cristo que os meninos fazem, etc. Então, foi um momento intenso, mas muito bonito. E, sobretudo, aqueles que me seguem pelas redes sociais viram como para agradecer muito a Deus, porque ano atrás de ano, cada ano que passa, a gente trabalha o ano todo, depois chega em janeiro, acompanha esses meninos no curso introdutório e no final entrega eles já ao reitor do seminário, aos formadores, e fala: olha, agora é com vocês, né? Eles já estão dispostos a fazer essa experiência vocacional. Agora estão aqui no seminário com os formadores que acompanham, que formam, que orientam e que ajudam eles já num discernimento um pouco mais profundo e um pouco mais demorado também no tempo, né? Vocês sabem que um discernimento sério leva tempo.
sobretudo nesse discernimento de um estado de vida, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Então eles discerniram, estão animados, querem fazer essa experiência vocacional e eu disse, ótimo, se vocês querem, passo vocês aos formadores no seminário e eu volto para Joinville, né? Então, a partir dessa semana já volto a fazer o meu trabalho e com a graça de Deus recomeçamos, né? Então, foi isso, uma semana bonita, mas uma semana de concluir um trabalho e de recomeçar agora também na nossa vida comunitária, também já estou mais presente na vida comunitária, então isso facilita um pouco as coisas aqui na comunidade e vamos lá para recomeçar mais um ano, né, de trabalho. Na semaninha eu já até adianto a minha semaninha, hoje vamos mais ou menos por mesmo lado, hoje agora tenho uma direção espiritual agora depois aqui do programa também, já vou para Grande Contenda também, aí visitar as famílias polacas lá por lá, vou visitar duas famílias, uma família que perdeu recente seu avô, o pai da senhora da família, vou estar ali, almoçar com eles, passar um pouquinho à tarde, visito a família Bolsoin primeiro, depois a família Stabak, e aí depois já regresso aqui para casa, que temos reunião da nossa localidade, e depois amanhã também eu devo estar indo já para Palmeira, Porto Amazonas, onde fizeram os seminaristas missões, 2019, né? Foi? Quando eu cheguei, fizeram as missões. 18, acho que foi. Não sei, eu estava aqui, creio. Então, foi quando os seminaristas fizeram missões de Semana Santa. Então, o padre pediu para dar um pulinho lá, conversar com ele. Pois vamos ver se... Eu creio que é para dar trabalho para a gente, né? Tomara que seja. Para a Semana Santa, a gente tem o costume, junto à Juventude e Família, Juventude e Família Missionária, que é um apostolado do movimento do Reino em Cristo, pois temos a grande labor, a grande missão de organizar missões, especialmente na Semana Santa e algumas outras ocasiões durante o ano, especialmente ocasiões mais festivas de preparação, como pode ser os feriados de Nossa Senhora Aparecida, finados, ou até mesmo missões de advento, que costumamos fazer mais no segundo semestre. Pois como sabem, ano passado cancelou tudo, nós íamos para Tunas do Paraná fazer missões o ano passado, pois aí foi justo naquele período que estava todo o tema e começou o Covid, e aí caíram as missões. Então esse ano, ainda temos um restinho de esperança de talvez acontecer as missões, que são realmente ir de casa em casa, batendo nas portas, convidando as famílias a participar das celebrações da Semana Santa, convidando a viver os sacramentos, a confissão, fazer a via sacra. Então, talvez, vamos ver, o padre que pediu para conversar com ele, que ele estava junto da paróquia onde os meninos os seminaristas aqui fizeram as missões, e ele comentou alguma coisa que talvez está ajudando também. Mas vamos ver se esse ano, ou talvez a Semana Santa, para fazer as missões. Então, para a semana que vem a gente já conta se tem novidades. Não? Isso vai ser amanhã, aí tem mais atividades também na quinta. E final de semana a gente começa nossos exercícios espirituais para jovens, que sempre nesse período de carnaval nós fazemos, oferecemos o retiro de sexta à noite até terça-feira depois do almoço, mais ou menos, no modo dos exercícios espirituais inacianos, que já falamos bem pouquinho, só quando falamos do discernimento, eu creio, quando o Padre Renan fez os exercícios espirituais dele. Ainda temos que comentar um pouquinho mais, talvez, em algum episódio sobre os exercícios espirituais, então a gente oferece esses exercícios espirituais para os jovens, pois aí não vão ser muitos, aqui no seminário é amplo, grande, não com todas as medidas de segurança e tudo, mas são menos de 20 jovens, moças e rapazes que vão estar fazendo. Vai vir o grande padre Daniel Inestrosa, colombiano, vindo lá de Brasília para pregar. E sexta-feira já começamos, à noite. Então sexta-feira devo estar por aqui já na tarde, já bastante envolvido já em tudo. Não tanto na preparação, mas na ajuda, né? Na direção espiritual, na confissão. E vamos estar esses dias por aqui. Sei que tem batizados, final de semana tem umas coisinhas por aí assim que vai estar aparecendo por aí e por lá, né? Mas vai ser, essa semaninha, como o padre já falou, já voltamos, já regressamos. Dias intensos, além desse retiro dos jovens, tem o retiro das famílias aqui também, dos seminaristas, são 9 casais. Também tivemos que limitar o número, né? Porque muitos outros queriam, mas não deu. Vem fazer 2 dias de retiro espiritual. Aqui eu vou estar atendendo eles, então também vou estar por aqui, ou seja, a nossa casa vai estar plenamente de retiro. Seminaristas em retiro de carnaval, 3 dias, 4 dias, jovens em retiro, famílias em retiro. Que bonito, né? Que a gente pode viver esse momento em preparação para a quaresma
com essa pausa, com esse silêncio, com essa oração. Que bom seria. Também fica o convite a você, ouvinte, de repente toca no seu coração esse desejo, né? Obviamente esse ano, como o Padre falou, já está cheio, mas a gente costuma oferecer retiros durante o ano, alguns, né? Efetivamente no início do ano é onde temos mais possibilidade de fazer esses retiros com mais tempo. Eu vou estar em Joinville também na terça-feira com um retiro de jovens lá em preparação para a Quaresma. Então, enfim, são momentos onde o mundo se dedica ao Carnaval, ainda que esse ano não vai ter, Graças né? a Deus. Não vai ter, mas quem sabe, né? A gente sabe que o brasileiro, para festa, arruma sempre um jeitinho, né? Mas tem estados que já tiraram até o feriado de terça-feira. Tiraram o feriado, exatamente. Eu tô querendo gente para cozinhar lá no meu retiro em Joinville e não encontro, porque o pessoal vai trabalhar. Mas menos mal, porque não tem a festa do Carnaval, né? Que é uma festa que a gente sabe que é onde tem muito, muito pecado, e a gente costuma também a viver esse momento de reparação, fazendo retiro, etc, né? Então, que bom que nesse tempo onde o mundo se dedica muito aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos, aos prazeres humanos, né? E nós aqui promovemos que jovens, senhores, senhoras, adultos, né, adolescentes, os seminaristas, possam viver esses momentos de encontro com Deus, de silêncio, de oração, de escuta da palavra. Então, fica também um convite aí, em outros anos, de repente você sente no seu coração esse desejo. É bonito, faça essa experiência, é muito bonito viver o silêncio. O mundo não quer mais silêncio. Quando a gente dedica tempo a silêncio, é realmente de muito proveito. A gente falou do jogo, falou do ócio da vez passada, então é importante esse tema do silêncio, né? Mas não é realmente o objeto do nosso podcast de hoje, né? Hoje vamos estar continuando aquela série sobre o catecismo com aquele objetivo e com aquele método que já comentamos na vez anterior, de não ir tanto número por número, até porque não queríamos acabar, mas sim ter uma visão geral do catecismo. Como falamos no último episódio, aprofundar no catecismo leva tempo, não é o nosso objetivo aqui, então o que eu queria sempre era apresentar esse livro que nós estamos convidando você a fazer dele seu livro de cabeceira. Apresentar para que você conheça, para que você possa comprar, para que você possa ler. Não é um livro de ficção, não é um livro de romance, não é um livro de leitura, é um livro de estudo. É um livro onde você, católico, deveria aprofundar na sua fé. Conhecer a fé, né? Conhecer a sua fé. Não é pegar aí de noite e ler 500 páginas. Exatamente, é um livro mais de aprofundamento da fé, né? Então, eu fiz no primeiro dia uma apresentação geral sobre as 4 partes do catecismo, depois entramos no tema do que significa a fé, do que significa crer, e finalmente entramos no conteúdo, falando de Deus Pai Criador, que foi o último episódio que falamos sobre o creio, né? E justamente o final do último episódio, se você se lembra, foi sobre o pecado original, quando o homem, mesmo sendo tão amado por Deus, prefere, seduzido pelo demônio, seguir seu próprio caminho. A gente falou do engano do pecado original e da sedução do demônio que todos nós caímos. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, não abandona o homem, mas vem ao seu encontro para devolver a graça perdida. E olha que maravilhosa a nossa fé, ao pensar que mesmo o homem, dotado de tantas e tantas graças, tendo preferido seguir seu próprio caminho antes de Deus, e no entanto, Deus não volta as costas ao homem, não abandona o homem, mas o busca justamente para devolver essa graça perdida. E isso se dá na encarnação e, sobretudo, na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. E é o que vamos ver hoje, nesse episódio. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu, foi sepultado e ressuscitou. Ver todo esse tema do que é Jesus Cristo. Claramente, como eu falei, não se trata, são muitos números do catecismo, é uma boa parte do credo, então não se trata aqui de aprofundar número por número, mas de ver quais são os temas importantes da nossa fé que são tratados ali que talvez esquecemos, para que depois, em outro momento, ou você sugira para nós, Padre, eu queria um episódio só sobre isso, a ressurreição, né? Queria um episódio só sobre a paixão, agora em preparação para a Semana Santa, né? Ou pelo menos que você possa, nessas dúvidas que surjam nessa apresentação, ir depois e aprofundar no seu livro de cabeceira, você católico, que é o Catecismo da Igreja Católica. Então, Jesus Cristo,
Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Não é um tratado de cristologia. Bom, sim, o catecismo é um tratado de cristologia, em toda essa parte é muito aprofundado, porém, aqui não. Então, o único que ressalto desse tema é como o credo começa nessa parte de Jesus Cristo falando sobre os nomes. Eu não sei se você conhece o significado do nome Jesus, o significado do nome Cristo, o significado do nome Filho de Deus, o significado do nome Senhor. Então o catecismo aprofunda tudo isso. Jesus significa Deus salva, o Salvador, e mostra, portanto, a missão pela qual Jesus veio ao mundo salvar os seres humanos, salvar o homem, salvar a humanidade. Cristo significa ungido, daí vem também Messias. Filho de Deus mostra aquela relação de Jesus com o Pai. Nós já falamos na vez anterior sobre ser Deus de Deus, né? Não estamos falando de dois deuses, mas de um único Deus. Então essa relação de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade com Deus Pai. Jesus é o Filho de Deus. E Senhor significa soberania. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E portanto, quando nós pensamos nessa palavra, Jesus é o nosso Senhor, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, eu estou dizendo, minha vida pertence a Ele, o mundo pertence a Ele. Jesus tem os fios da história. Jesus é quem governa o mundo, é quem nos dá o sustento. Enfim, tudo isso são temas para aprofundar, né? Daí surgem muitas perguntas que você, católico, poderia fazer, né? Como é que Jesus, sendo o Senhor da vida, da história, e o homem é livre, por exemplo, e pode fazer o que ele quiser, e Deus perdoa, e Deus ama, enfim, né? Mas não se trata de ver isso agora. Jesus, esse Salvador, Deus, Senhor, foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Aqui, querido ouvinte, a pergunta que o Catecismo faz para você e que você deve fazer-se também todos os dias na sua oração, na sua Eucaristia, é: por que o Filho de Deus se fez carne? Por que o Filho de Deus se fez homem? Será que Deus não poderia salvar-nos de um modo diferente? Eu brinco, eu trabalho com crianças, né? E eu digo, realmente que bom para nós seria se Deus tivesse nos salvado, sei lá, numa piscina tomando uma limonada. Seria extraordinário, porque daí minha vida teria que imitá-lo e eu estaria todo o tempo cômodo, tranquilo, descansando. E, no entanto, nosso Senhor escolheu outro caminho, o caminho de fazer-se homem, sofrer em tudo igual a nós, menos no pecado. E a resposta que o Catecismo dá certamente é para a nossa salvação, para ser nosso modelo, para fazer-nos participar da filiação divina. Esses 3 motivos da encarnação que o Catecismo coloca caberiam cada um deles em um programa: a salvação, a imitação de Jesus, a filiação divina. Eu sou filho de Deus, também participo dessa filiação divina, porque Jesus me deu essa graça com a sua encarnação. Esse Senhor se encarnou, o que significa que assumiu a nossa carne. Aqui é importante saber também que o Catecismo aprofunda nos números 464 em diante, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não sei se vocês sabem, mas tivemos heresias. Nós, padres, estudamos todo um tratado de Cristologia, lá em Roma, com o saudosíssimo padre Mauro Gagliardi, extraordinário professor, que nos deu, o padre Felipe está rindo aqui, que nos deu um pouquinho de dor de cabeça. Né? Não, a mim não, eu ri por isso, porque eu escapei. Escapou do curso, padre Felipe. Né? Eu tive que estudar fora, eu estava estudando fora de Roma nesse período, e essa foi uma das matérias que, depois que eu cheguei a Roma, eu falei, que alegria que eu já tinha. A pastoral justifica tudo, né? Tá vendo só? O zelo por tua casa me consome. Né? Ai de mim se não evangelizar. Então, no curso de Cristologia a gente estuda as primeiras heresias. Eu já falei para vocês aqui várias vezes, os primeiros 5 séculos foram de estudo, de aprofundamento da fé cristológica, né, da fé cristã, a figura de Jesus Cristo, porque nós hoje temos televisão, sentamos numa sala e conversamos, vendo o Super Bowl agora, que teve domingo e tal. As pessoas não tinham isso. E o que eles faziam? Eles sentavam na praça e falavam, pô, mas será que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem? Vejam vocês o nível da discussão que era das pessoas. Eles conversavam sobre isso, mas se Jesus Cristo é homem, ele tem uma vontade humana ou tem uma vontade divina? Mas será que ele tem liberdade? Ou mais Deus? Enfim, era tudo isso. E tiveram que estudar, aprofundar séculos, 5 séculos,
até termos hoje esse livrinho amarelo que nos fala tudo. Ai, padre, eu não sei se isso é verdade. Poxa vida, mas foram 5 séculos de estudo para depois hoje você duvidar? Então, realmente é uma temeridade duvidar da nossa fé, mas enfim, né? Ainda existe. Já tivemos heresias que negavam essa realidade, né? Verdadeiro homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A divindade e a humanidade se encontram na pessoa de Jesus Cristo. Já tivemos heresias que negavam isso, mas a nossa fé é essa. E aqui tem todo um tratado de cristologia que aprofunda o que significa que Jesus é verdadeiro homem, nesses números. 464. Obviamente eu só cito porque depois você vai lá e dá uma lida, uma estudada, uma aprofundada. Você catequista, você pai, você mãe. Pai, como que Jesus é Deus e é homem? Ah, filho, ele é Deus e é homem, pronto. Não, vai lá, estuda, vai e aprofunda na sua fé. Está ali nos números 464, né? Fala, por exemplo, sobre a alma de Jesus, o conhecimento de Jesus, a vontade de Jesus, o corpo de Jesus, o coração de Jesus, porque Jesus é verdadeiro homem. Então ele tem uma alma, ele tem um conhecimento, ele tem uma vontade, ele tem um corpo, ele tem um coração. Tudo isso está falando ali no catecismo, insisto, fruto de 5 séculos de estudo. Por isso a Sagrada Escritura fala que Deus se fez em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Eu penso, querido ouvinte, que é muito fácil hoje a gente dizer eu creio. Muito fácil, mas a gente não conhece muito bem a nossa fé. Eu creio. Por quê? Porque a fé católica fala isso. Mas não basta, sabe? O Papa Bento XVI dizia que hoje não basta você ser aquela pessoa simplesmente que reza e que crê em Deus, mas não aprofunda na sua fé. Hoje, o combate que nós temos que lutar é um combate intelectual, é um combate cultural. O desafio hoje, a luta por defender a nossa fé, a luta por defender nossos princípios, nossos valores, é necessário ter conhecimento, é necessário ter formação intelectual, é necessário conhecer a sua fé, aprofundar na sua fé e não dizer, não, eu creio porque a fé católica fala isso e pronto, né? Então, tentar entender, esse também é um dos objetivos aqui, motivar você a ler, a aprofundar, a conhecer mais a sua fé. No terceiro parágrafo, o Catecismo trata sobre os mistérios da vida de Cristo e resume que toda a vida de Cristo é um mistério. Da sua encarnação, passando pela vida oculta até a vida pública, até culminar com a sua paixão, morte e ressurreição. Mas esse mistério atesta que ele é realmente o Filho de Deus. Uma das coisas que prova que Jesus é o Filho de Deus justamente é a sua vida, os seus milagres, as suas curas, a sua pregação totalmente coerente com o que ele vivia. Então mostra, e obviamente, o grande mistério que mostra a divindade de Jesus, que passou pelo mundo como personagem histórico. O grande mistério é, obviamente, a ressurreição, né? Mas toda a vida de Jesus é um mistério, e ali cada um desses mistérios, vida oculta, vida pública, e depois paixão, morte e ressurreição, cada um deles é aprofundado nesses números do Catecismo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Aqui, antes de entrar no tema da paixão, o Catecismo faz uma reflexão muito interessante sobre a causa humana da condenação de Cristo. Vejam como tem muita coisa aí que a gente não trata muito. Claro, Jesus morreu para nos salvar, mas existe uma causa humana, né, histórica, vamos chamar assim, da condenação de Cristo. Ele foi acusado de blasfemo, ou seja, ele foi contra a lei antiga, a lei do povo de Israel. Ele se fez, obviamente, com toda a coerência, porque realmente, ele se fez filho de Deus. Ele falava do perdão dos pecados. E isso naquela época era blasfêmia. Ninguém podia fazer isso se não fosse Deus, efetivamente. E Jesus, como filho de Deus, o fez. Nós sabemos, porque temos hoje já tudo escrito. Mas imagina vocês na época o difícil de aceitar tudo isso. E claro, esse foi motivo da condenação de Cristo, porque aqueles homens com o coração duro não entenderam, não aceitaram essa mensagem dele. Então o Catecismo fala muito sobre como Jesus foi o único que cumpriu perfeitamente a lei e ainda a elevou. Como ele viveu de tal modo a plenitude da lei, que é o amor. Conceitos como o perdão, o amor aos inimigos soaram como não cumprir a lei.
quando sabemos que a lei só tinha sentido para amar. E isso Jesus veio nos mostrar. Agora, esse tema é importante. Eu acho que nós que trabalhamos com jovens, o Padre Felipe e eu, que nós trabalhamos nas redes sociais, agora nesse mundo de polarização de um lado do outro, ou você é totalmente tradicionalista ou você é completamente liberal. Então, tem muitas discussões e muitas vezes eu tenho encontrado nesse tema de Jesus que veio aperfeiçoar a lei, completar a lei. Muitas pessoas dizem, justificam para não cumprir o que a igreja pede. Então, esse olhar para Jesus como um revolucionário. Mas Jesus nunca falou, até, desculpa, apareceu uma polêmica aí, de um padre católico. Mas Jesus nunca falou do aborto. Jesus falou muitas vezes sobre a hipocrisia. Tristeza, que tristeza. Jesus é um revolucionário. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Ele falou, não, então vê, a lei não conta nada, padre. Isso que a igreja pede, isso é coisa da igreja. Jesus não foi assim, Jesus amou a todos. Então eu posso seguir no pecado, eu posso seguir na homossexualidade, nos pecados da carne, eu posso seguir minha vida de feminista, eu posso seguir porque Jesus o que quer é amar, essas leis da igreja que a igreja proíbe, e a gente vai justificando. Pega a figura de Jesus como aquele, entre aspas e entre muitas aspas, revolucionário, dizer, os fariseus eram só da lei, e Jesus chegou e começou a pregar o amor. Isso é que nós temos que viver. A igreja é farisaica, a igreja só fala de lei, de mandamentos. Jesus pregou o amor, eu quero amar. Então nós justificamos com essa figura de Jesus, muito má vista, na verdade, muito pobre, muito limitada, justificamos a nossa conduta, a nossa má conduta. O importante é amar. É muito perigoso tudo isso, eu tenho escutado muito isso. Padre, isso é coisa da igreja, Jesus pregou o amor. E é muito interessante porque eu pergunto quando escuto isso, quantas vezes você pegou o catecismo para ver aquela parte do catecismo ali, nesse apartado que eu estou falando agora, sobre Jesus e a lei. Normalmente todo mundo fala, nenhuma, padre. Quantas vezes você leu o Evangelho e realmente aprofundou naquele Mateus 5, 6 e 7? Nenhuma, padre. Mas então por quê? Por que vem falar do que você não sabe? Mas enfim, hoje cada um quer falar do que quiser. Muito perigoso isso, muito complicado falar do amor sem saber verdadeiramente o que significa amar. Olha como terminou o amor de Cristo. Você, rebelde, você, jovem, que diz... Bom, com certeza nenhum jovem rebelde ouve o podcast católico, você sabia, Mas se você tem um amigo jovem rebelde que diz, esse negócio da igreja aí, eu tô com a minha namorada em relação sexual porque a gente se ama e Jesus pregou o amor, não tem nada a ver, isso é coisa da igreja. Eu me pergunto, realmente você entende o verdadeiro significado do amor? Olha, a pessoa que mais amou na história da humanidade, olha como terminou. E aqui o galo cantou. Providencial, a gente fala do amor de Jesus que morreu por nós e o galo canta. Eu espero que não seja aqui como Pedro nosso. Olha como terminou a pessoa que mais amou ao longo da história da humanidade. Isso é amor. Amor é entrega, amor é doação. Enquanto você não se entrega pelos outros, você não ama de verdade. Você é capaz de dar a vida pela sua namorada? Você é capaz de deixar o seu gosto pela sua namorada? Você é capaz de deixar a sua vontade, a sua opinião pelo seu marido, pela sua mulher, pelos seus filhos? Uma mãe muitas vezes faz isso. Uma mãe não se cansa de acordar às tantas horas da madrugada para ir lá cuidar do seu filho porque ama de verdade. O amor é isso. Então, deixa de usar esse conceito de Jesus como revolucionário contra a lei para justificar sua atitude de não aceitação do que a igreja pede. E comece a amar de verdade, se sacrificando por Deus, se sacrificando pelo próximo. Jesus morreu. Jesus morreu. E a causa da sua morte foram os nossos pecados. Todos somos responsáveis pela morte de Cristo, porque todos pecamos, diz São Paulo. E na sua paixão em cruz e na sua morte estavam todos os nossos pecados. Como pelo pecado de um veio a morte, pela morte de um nos veio a vida, nos veio a redenção.
Mesmo Jesus não tendo pecado, assumiu o sofrimento, consequência do pecado, para redimir o pecado. Assumiu a morte, consequência do pecado, para redimir o pecado. Só em Cristo o sofrimento e a morte têm um sentido, porque Cristo assumiu o sofrimento e a morte para redimir o pecado que trouxe o sofrimento e a morte no mundo. Esse é o motivo da encarnação, da paixão, da morte e, obviamente, da ressurreição. Salvar-nos, redimir o pecado e abrir-nos as portas do céu. Tudo isso, querido ouvinte, você encontra ali no Catecismo e pode aprofundar muito mais do que eu estou falando aqui. Mas é muito interessante e apaixonante esse tema do sentido que Jesus deu ao sofrimento, à vida, à morte e depois, obviamente, com a sua ressurreição e o sentido verdadeiro do amor, da entrega, da doação. E realmente o que o Padre Renan comentava, pois podemos ter um conhecimento bem superficial, até mesmo do que é o Evangelho, do que ele veio proclamar. Esse domingo eu falava realmente também dessa verdade, não? Jesus não veio proclamar paz e amor, que todos se amem, vamos estar todos juntos, um abraço, soltar umas pombas brancas na praça. Ele veio proclamar a salvação, o reino dos céus, né? A vida eterna. Para isso ele veio, para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância que só alcançaremos no céu. Então, muito mais do que simplesmente, né, falar bonito, falar doce e peace and love e toda essa realidade do paz e amor e tudo, não. Ele veio trazer a salvação e para a salvação, para alcançar o céu, a gente tem que ver algumas verdades, eu tenho que, fazer a verdade na nossa própria vida e viver algumas realidades que não são as realidades do mundo, né? Ele veio derrubar essas realidades do mundo, do pecado, da carne, do demônio, da concupiscência. Então temos que ser muito conscientes de quem é Jesus Cristo e para que ele veio. É a consequência, o fruto desse episódio de hoje poderia ser você abaixar a cabeça, abaixar a bola, como dizia Dom Henrique Soares, né? Vamos baixar a bola e ver realmente que nós não conhecemos Jesus Cristo. Mas daqui nasce esse desejo, eu quero conhecê-lo mais. É maravilhoso poder conhecer do catecismo, da Sagrada Escritura, da revelação, a figura de Jesus Cristo, né? E para que ele veio, né? Para que ele veio? Ele não veio para acabar com os ricos, nem para instaurar um reino de pobreza, não. Ele veio para trazer a salvação. Ele veio instaurar o seu reino aqui, começando aqui, mas o reino dos céus, da eternidade, o reino de Deus, junto de Deus, né? Obviamente aqui, como eu disse, eu não tratei número por número, mas todo o tema da paixão, você pode ver também na Sagrada Escritura, aquela frase, né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam, lá de São João do início, e depois a fórmula da consagração, da última ceia, que Jesus, né, que nós falamos por nós e por muitos, né, por vós e por muitos, por vós e por todos, enfim, né? Isso é muito interessante de cara à atualidade de uma campanha que está por aí, mas não vamos entrar nesse tema porque nos vai levar muito tempo, né? Pelo menos não hoje. Pelo menos não hoje. Não é realmente o melhor modo de pregar a figura de Jesus Cristo, falar que todos estamos bem, todos estamos maravilhosos no caminho, o importante é se amar. Efetivamente não é assim e não é isso que Jesus veio trazer, né? Desceu à mansão dos mortos significa que Jesus morreu realmente, o catecismo atesta isso. A nossa fé falando que Jesus desceu à mansão dos mortos, que o catecismo explica no número 631, significa que primeiro Jesus morreu e foi à mansão dos mortos. Mas ele, como nosso redentor, como aquele que veio para resgatar os que estavam no pecado, ele foi à mansão dos mortos porque morreu realmente, mas foi para resgatar os que tinham morrido e esperavam a salvação, porque a salvação veio com Jesus Cristo. Então a fé nos fala, até tem uma homilia muito bonita ali no catecismo, nessa parte sobre o Sábado Santo, que é o dia que a igreja prega que Jesus desceu à mansão dos mortos. Tem uma homilia muito bonita, famosa, anônima, né, do Sábado Santo, que fala que Jesus foi com Adão e disse: acorda, tu que dormes, eu não te criei para estar aqui, vem, levanta, etc. Então foi o que Jesus fez na mansão dos mortos, resgatar os que esperavam a salvação. Mas sem dúvida alguma, o evento central da nossa salvação é a ressurreição.
É a ressurreição que dá sentido a tudo. Do que adiantaria crer em uma pessoa morta, seguir nossa fé em uma pessoa morta, uma pessoa maravilhosa, extraordinária, que passou no mundo fazendo bem, mas que morreu? A nossa fé é uma fé viva. É uma fé em um Deus que está do meu lado, uma pessoa viva que me acompanha sempre. Isso é o que dá sentido a toda a nossa vida, isso é o que atesta a divindade da pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, significa que a ressurreição, comprovada pelos sinais e pelas testemunhas, indica que o corpo de Cristo está agora num estado glorioso. O que se sabe desse estado glorioso? Mas o que o catecismo diz é que ele tem propriedades que transcendem nossa realidade de espaço e tempo. Por exemplo, que atravessava as paredes. Né? Por que sabe isso, padre? Porque o Evangelho fala que estando fechadas as portas, Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Jesus ressuscitado. Então, e Jesus aparecia num lugar, depois aparecia em outro. Então, o que sabemos desse corpo glorioso de Jesus ressuscitado, e que também será o nosso corpo glorioso ressuscitado, é que esse corpo glorioso não se limita às propriedades de espaço e tempo como nós entendemos. E sentado à direita de Deus, Jesus assume seu lugar de Messias, já que sentar-se à direita indica a glória e a honra da divindade. E finalmente essa parte sobre a vida de Cristo, porque vamos falar rapidamente sobre o Espírito Santo também, já para concluir essa trindade. Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Aqui simplesmente você pode aprofundar, mas é um estudo aprofundado da nossa fé no catecismo, sobre essa vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, agora na sua glória, que é narrada no Evangelho de Mateus. Acho que é 35, se eu não estou enganado, que fala sobre o juízo final. Então ali no catecismo você pode aprofundar, mas Jesus realmente virá para julgar vivos e mortos, e será a nossa ressurreição, a ressurreição de todos nós, todos os nossos corpos. Creio no Espírito Santo, número 683 a 747, então não chega a ser 100 números, né? Trata do Espírito Santo. Em vários podcasts nós fazemos algum comentário, vários episódios, né, do nosso podcast fizemos alguns comentários sobre o Espírito Santo e sobretudo aquele famoso título de O Grande Desconhecido. Então aqui não se trata de falar muito sobre o Espírito Santo, mas de dar a estrutura do catecismo. Então o catecismo fala que o Espírito Santo é aquele que está presente na ação litúrgica da igreja, porque nada podemos fazer senão pela ação do Espírito Santo. O catecismo fala dos nomes, dos símbolos, denominações, explica seu sentido. Por que o Espírito Santo se fala do fogo? Por que se fala de línguas de fogo? Por que se fala da pomba? Por que se fala da água? Então tudo isso tem um sentido e o catecismo aprofunda ali. Se fala também do Espírito como presente em toda a história da salvação, porque nada na nossa fé se pode fazer senão pela ação do Espírito. É o Espírito quem prepara o Messias, quem anuncia, quem pousa sobre Maria para gerar nela o Filho de Deus, quem acompanha o Filho e testemunha que o Filho amado do Pai em vários momentos da sua vida, como no batismo, como na transfiguração, e é pelo Espírito que também nós podemos chegar ao Pai, como podemos ver com os discípulos em Pentecostes, que não entendiam, que estavam com medo, e veio o Espírito Santo e eles saíram a anunciar e evangelizar sem medo, pois nós também vivemos isso, devemos viver no sacramento da confirmação, que me parece que também é um dos capítulos que nós colocamos aqui, né? Enfim, você vai vendo que agora que nós já passamos um ano e celebramos nosso aniversário agora em janeiro, com a graça de Deus, você vai vendo que a gente pode voltar sobre alguns temas para aprofundar um pouco melhor, né? Em concreto esse do Espírito Santo. O Padre Felipe falou sobre o sacramento da Crisma. E já vamos para o nosso programa 50 hoje, ó. Já chegamos em meio centenário aqui já. Estamos bem, estamos no número 50 hoje. Então você, católico, que quer buscar a santidade, quer deixar seus vícios, quer se superar, mas não consegue, se agarre ao Espírito Santo, que é o grande artífice de toda obra boa. Tudo isso fala nesses pouco menos de 100 números ali sobre o Espírito Santo, né? Como vem, a parte de Jesus Cristo, obviamente, é o nosso Salvador, né? É muito longa no catecismo, o Espírito Santo é um pouco mais breve, mas você pode aprofundar também e é muito interessante. Nós rezamos em todas as santas missas, na verdade, ó Pai, vós sois santo e
fonte de toda a santidade. A santidade não se faz por nós, mas por Deus, e é o Espírito Santo o artífice de toda a santidade, toda a santificação. E toda missa, pois, toda celebração, nos oremos, sempre terminamos, né? E por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então sempre está presente a Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Concluímos, portanto, né, nesse dia, toda a parte do credo como apresentação, sem aprofundar muito, toda a parte do credo sobre creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo. Eu insisto muito, a modo de conclusão, que o que eu sempre quis, quando começamos a falar sobre o catecismo, até eu mesmo comecei no meu Instagram, mas em mês de janeiro foi muito complicado para mim continuar, era ajudar a catequistas. Isso, na verdade, foi um pedido de alguns catequistas que eu atendo em Joinville, em Guaramirim, na Diocese de Joinville. Padre, por que você não faz live sobre o catecismo? Padre, fala para nós sobre o catecismo. Padre, a gente quer aprofundar mais. Então, me veio essa ideia, né? Mas se trata de ajudar catequistas, ajudar a pais, ajudar os jovens que estão nesse processo de conhecer mais, conhecer melhor a fé para apresentar a seus filhos, para apresentar a seus catequizandos. Porém, também cada ouvinte observa que o catecismo é o livro de cabeceira do católico. Acho que na grande maioria dos nossos episódios nós citamos o catecismo como fonte primária do nosso estudo, aqui da nossa reflexão, porque deve ser realmente o livro de aprofundamento da fé de todo católico. Então, se trata de ir fazendo uma apresentação dos temas que se trata no catecismo sem aprofundar. O intuito é fazer que você conheça a sua fé e, sobretudo, se deseja aprofundar em algum tema, leia o catecismo. Aí está o conteúdo da nossa fé. Vamos ver hoje, por exemplo, né? Temas como os nomes de Cristo, que nós falamos no início, nos ajuda a pensar que um nome nos dá identidade. Aí eu posso falar na minha aula de catecismo sobre Jesus Cristo o que significa Jesus, porque a identidade de Jesus é o Salvador, porque ele veio para nos salvar e por isso se chama Jesus. Aqui no Brasil não é muito comum esse nome, mas no México e em outros países é muito comum que a pessoa se chame Jesus, não porque é o Salvador, mas em referência àquele que veio para nos salvar, né? O tema da encarnação nos mostra que o que não é assumido não pode ser sanado. Essa frase famosíssima na teologia. O que não é assumido não pode ser sanado, não pode ser redimido. E por isso Jesus se fez homem com tudo o que isso significa. Menos no pecado, obviamente. Porque Jesus, assumindo completamente a humanidade, redimiu a humanidade. E por isso Jesus se fez homem. Dúvidas sobre se Jesus realmente foi homem, se não aceitamos que foi verdadeiro homem, então não fomos redimidos. Porque se ele não assumiu a humanidade, como ele pode redimir a humanidade? Verdadeiro, não aparência, não é símbolo. Toda a redenção está nisso, em que Deus se fez homem. Não tratei muito, mas também nessa parte está todo o tema de Maria como mãe de Deus. Como é possível que Maria, sendo mãe, tenha vivido essa maternidade virginal, esse parto virginal? Como é que se dá isso? Está ali no catecismo também. Temas como o sofrimento de Cristo nos ajuda a responder aquela típica questão: Jesus foi um revolucionário? É necessária a revolução? Jesus não ficou só nas leis? Jesus mudou as leis? A lei não conta nada? Enfim, tudo isso você pode ver nesse episódio que nós apresentamos hoje e você pode aprofundar ali na leitura do catecismo. Então, é para isso que estamos aqui, né? O tema da morte de Cristo, o sofrimento, tudo está aí. Então, catequista, pais, pega o catecismo, lê, estuda. Quando aquela criança de 9 anos pergunta para você: pai, mãe, por que se Jesus era Deus ele teve que morrer? E você responde: porque ele morreu por nós. Pega o catecismo, leia o catecismo, aprofunda no sentido da paixão, da morte, da ressurreição. Enfim, espero que ajude. Proximamente a gente acaba o credo, no próximo episódio eu já consigo terminar, né? Igreja Católica, Comunhão dos Santos, Ressurreição da Carne e Vida Eterna. E assim fechamos essa primeira parte do credo já, né? Para não ficar até metade do ano e não terminar o creio.
Meu querido ouvinte, agradeço. Espero que essas pinceladas gerais nos tenham ajudado, por um lado, a conhecer e aprofundar na nossa fé, e por outro, sobretudo, a suscitar esse desejo de conhecer mais, e concretamente hoje, a figura de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e a figura do Espírito Santo como nosso santificador. Que maravilha, Padre Renan, muito obrigado. E continuem conosco. Isso. Não saiu aqui o som. Muito obrigado, Padre Renan. Teve uma falha técnica, tem uma falha técnica. De aumentar o volume do meu microfone. Pois muito obrigado por tudo. Pois, e seguimos conectados, porque ainda falta, se não me equivoco, terminamos a primeira parte e depois já vamos entrar na segunda parte dos mandamentos. Da liturgia. Da liturgia, perdão, dos sacramentos. Então, pois, já o próximo eu ainda não sei sobre o que eu vou falar, pois aí me toca preparar, vamos pensar aqui algum tema, tem muitas coisas vindo, tem muitas novidades, até eu vou mandar um alô para o Leandro Meirelles, que mandou uma mensagem ontem para a gente aí agradecendo o podcast, pedindo um tema bem importante e necessário sobre o verdadeiro ecumenismo e o diálogo interreligioso. É um tema amplo, que ainda vou precisar reunir material, não vai ser o próximo programa. Está tocando na tecla da campanha da fraternidade. Mas também elogio o nosso papo furado, que ele chama de entretenimento santificante. Não sei se agora a gente chama assim, entretenimento santificante. Gostei. Tá. Obrigado pelo feedback. É mais chique assim, né? Papo furado. Entretenimento santificante. Porque ele fala que ajuda muito a conhecer um pouco da realidade da vida religiosa também, da nossa vida. Também mandar um alô. Agora eu esqueci o nome da menina, mas ela pediu para mandar um alô sobre o Cultivare Podcast. É um podcast que estão começando. Eu ainda não ouvi, mas eu quero acreditar que estão super bem, não? Que são muito bons, mas estamos aí, pois apenas nesses dias que comentou, pediu, padre, manda lá um alô lá pra gente. Eu prometi, a Letícia já achei aqui. A Letícia, né, pediu que mandasse aí um alô, pediu para ajudar na divulgação e depois estamos ajudando. Na verdade, ela ficou de mandar o link para poder escutar, mas talvez buscando por aí já deve estar algum subido aí, algum podcast já que eles subiram. Mas eu tenho que escutar aí? Cultivare Podcast. Então vamos depois escutar, mas eu mando já um alô também para Letícia Alves aí. E é isso, não sei se o Padre Renan também tem mais alô por aí. Sim, eu tenho um alô porque eu tenho um grupo de jovens maravilhoso que vai me acompanhar nesse retiro e obviamente lá um dos temas que vamos tratar vai ser realmente esse tema da redenção, né, que Jesus veio trazer, então preparação para a quaresma, então entra muito dentro desse tema, né, então todos os jovens aí, as Maria, né? Maria Clara, a Ana Maria, ali do Lazaroto, a Débora, que o Padre Felipe acho que vai ver hoje até, né? Deixa meu abraço lá para ela, vai fazer nosso retiro também em Joinville, né? O Leonardo, ela ficou de fora do nosso retiro de Coitada, carnaval, ficou de fora porque ela tentou, mas já não tinha lugar, né? Então, mas aí eu convidei ela para ir para Joinville City fazer o seu retiro. Não vai ficar sem retiro. O Rafael, o Pablo, o Leonardo, o Gabriel Mariano, o Victor Ribeiro, o Davi, a Amanda, a Joana, o Matheus, enfim, todos esses jovens, vamos lá nos encontrar. Alguns deles já me falaram que escutam também o podcast, então deixo aí o meu alô. Nos veremos essa semana e um dos temas, como já adianto, será realmente a redenção. Que maravilha é poder meditar nessa quaresma, que o sentido do nosso sacrifício, nossa preparação para a grande semana, Semana Santa, Páscoa, é a redenção que Jesus veio trazer. Então deixo meu alô a cada um desses jovens também que vão estar fazendo o seu retiro em preparação para a quaresma e a Semana Santa. É isso aí, pessoal. Então já comecemos já a tirar dos nossos baús, das nossos armários aí, nossa vestimenta quaresmal, não, a vestimenta roxa já vai entrar em ação para as celebrações litúrgicas. Você também já começar a pensar no que vai oferecer, no que vai crescer, né? Eu comentei também, perdão, nessa homilia no domingo na missa, no caso no sábado, não, mas na homilia da liturgia do domingo, sobre muitos daqueles propósitos que fizemos já em dezembro, início do ano, que de repente já depois de um mês e pouquinho já estão parados, não? E Quaresma é o período melhor do ano para nosso crescimento espiritual, nosso crescimento humano, nosso crescimento intelectual, nosso crescimento apostólico. É um período de muitas graças, um período para
crescer na nossa renúncia, na nossa mortificação, no nosso jejum, na nossa abstinência, para poder pedir mais a graça, a força de Deus para nos ajudar a crescer naquelas virtudes, pedir aquelas graças que necessitamos mais para a nossa santidade. E aí 40 dias propícios, 40 dias incríveis para poder dar o máximo de nós mesmos para alcançar e suplicar as graças de Deus, porque é Deus quem faz a obra. Mas período também de trabalhar também com mais empenho, com mais consciência, com mais força nesse ideal de santificação que todos caminhamos para lá. Queremos a santidade, queremos viver em Deus, queremos receber as graças de Deus, viver a alegria de ser de Deus. Para isso somos chamados realmente, não? E no que a gente puder ajudar você nessa sua caminhada, conte conosco, né? Você que escuta o nosso entretenimento santificante, já sabe que a gente está à disposição para poder atender. Fiquei muito feliz, essa semana recebi mensagens de 2 casais de Joinville que estão me pedindo direção espiritual nessa semana já, né? Casais que eu não conhecia, que me encontraram por aí, não sei, pelas redes, enfim. Eu espero que o entretenimento santificante sirva também para você perceber que tudo o que precisar da nossa ajuda, no que nós pudermos oferecer ajuda para você viver realmente essa quaresma com esse sentido que o Padre Felipe falava, conte conosco também. É isso aí, pessoal. Então, se tem alguma mensagem, alguma queixa, reclamação, ideia, proposta, nós aqui estamos e pode mandar, ademais das redes sociais, mas também pelo nosso e-mail, católicosesabia@gmail.com, católicosesabia@gmail.com. Tenham uma boa semana a todos, já vamos esquentando o coração para a semana que vem começar com a nossa quarta-feira de cinzas, o grande período da quaresma. Deus abençoe a todos, minhas orações, minha bênção. Um abraço a todos, fique com minha bênção, uma boa semana a todos.